Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos nos livros proféticos. Hoje no livro de Oséias, nos capítulos 8, 9 e 10. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Coloquem a trombeta em seus lábios, ele vem ameaçador como uma águia sobre o templo do Senhor, porquanto quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Israel clama a mim, ó nosso Deus, nós te reconhecemos. Mas Israel rejeitou o que é bom, um inimigo o perseguirá. Eles instituíram reis sem o meu consentimento, escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si, para a sua própria destruição. Lance fora o seu ídolo em forma de bezerro, ó Samaria. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão incapazes de pureza? Este bezerro procede de Israel. Um escultor o fez, ele não é Deus. Será partido em pedaços o bezerro de Samaria. Eles semeiam vento e colhem tempestade. Talo sem espiga, que não produz farinha, ainda que produzisse trigo, estrangeiros o devorariam. Israel é devorado, agora está entre as nações como algo sem valor. Foi para a Síria. O jumento selvagem mantém-se livre, mas Efraim vendeu-se para os seus amantes. Embora tenham se vendido às nações, e agora os ajuntarei e logo começarão a definhar sob a opressão do poderoso rei. Embora Efraim tenha construído muitos altares para ofertas pelo pecado, eles se tornaram altares para o pecado. Eu lhes escrevi todos os ensinos da minha lei, mas eles os consideraram algo estranho. Eles ofereceram sacrifícios e comem carne, mas o Senhor não se agrada deles. Doravante, ele se lembrará da impiedade deles e castigará os seus pecados. Eles voltarão para o Egito. Israel esqueceu o seu Criador e construiu palácios. Judá fortificou muitas cidades, mas sobre as suas cidades enviarei fogo que consumirá suas fortalezas. No capítulo 9, continua dizendo: Não se regozije, ó Israel, não se alegre como as outras nações, pois você se prostituiu abandonando seu Deus. Você ama o salário da prostituição em cada eira de trigo. Os produtos da eira e do lagar não alimentarão o povo. O vinho novo lhes faltará. Eles não permanecerão na terra do Senhor. Efraim voltará para o Egito e na Assíria comerá comida impura. Eles não derramarão ofertas de vinho para o Senhor, nem os seus sacrifícios lhe agradarão. Tais sacrifícios serão para eles como o pão dos pranteadores, que torna impuro quem o come. Essa comida será para eles mesmos, não entrará no templo do Senhor. O que farão vocês no dia de suas festas fixas, nos dias da festa do Senhor? Vejam, fogem da destruição, mas o Egito os ajuntará e Mênfis os sepultará. Os seus tesouros de prata e as urtigas vão herdar. Os cardos cobrirão totalmente as suas tendas. Os dias de castigo vêm. Os dias de punição estão chegando. Que Israel saiba, por serem tantos os pecados e tão grande a hostilidade de vocês, o profeta é considerado um tolo, e o homem inspirado um louco violento. O profeta junto ao meu Deus é a sentinela que vigia Efraim. Contudo, laços o aguardam em todas as suas veredas, e a hostilidade no templo do seu Deus. Eles mergulharam na corrupção, como nos dias de Gibeá. Deus se lembrará de sua iniquidade e os castigará por seus pecados. Quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Mas quando eles vieram a Baal-Peor, consagraram-se àquele ídolo vergonhoso e se tornaram tão repugnantes quanto aquilo que amaram. A glória de Efraim lhe fugirá como um pássaro, nenhum nascimento, nenhuma gravidez, nenhuma concepção. Mesmo que criem filhos, porei de luto cada um de vocês. Ai deles quando eu me afastar. Vi Efraim plantado num lugar agradável como Tiro, mas Efraim entregará seus filhos ao matador. Ó Senhor, que darás a eles? Dá-lhes ventres que abortem e seios ressecados. Toda a sua impiedade começou em Gilgal. De fato, ali os odiei, por causa dos seus pecados, e os expulsarei de minha terra. Não os amarei mais.
Todos os seus líderes são rebeldes, Efraim está ferido, sua raiz está seca, eles não produzem frutos, mesmo que criem filhos. Eu matarei a sua prole querida. Meu Deus os rejeitará porque não lhe deram ouvidos. Serão peregrinos entre as nações. E por último, no capítulo 10, Israel era como videira viçosa, cobria-se de frutos, quanto mais produzia, mais altares construía. Quanto mais sua terra prosperava, mais enfeitava suas colunas sagradas. O coração deles é enganoso e agora devem carregar sua culpa. O Senhor demolirá os seus altares e destruirá suas colunas sagradas. Então eles dirão: não temos nenhum rei, porque não reverenciamos o Senhor. Mas mesmo que tivéssemos um rei, o que ele poderia fazer por nós? Eles fazem muitas promessas, fazem juramentos e acordos falsos, pois por isso brotam as demandas como ervas venenosas num campo arado. O povo que mora em Samaria teme pelo ídolo em forma de bezerro de Bet-Aven. Seu povo pranteará por ele, como também os seus sacerdotes idólatras, que se regozijaram por seu esplendor, porque foi tirado deles e levado para o exílio. Sim, até ele será levado para a Síria como tributo para o grande rei. Efraim será humilhação, e Israel será envergonhado por causa do seu ídolo de madeira. Samaria e seu rei serão arrastados como um graveto nas águas. Os altares da impiedade que foram os pecados de Israel serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão e cobrirão seus altares. Então eles dirão aos montes: cubram-nos, e às colunas: caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá você pecou ao Israel e permaneceu assim. Acaso a guerra não os alcançou em Gibeá por causa dos malfeitores? Quando eu quiser, os castigarei. Nações serão reunidas contra eles para prendê-los, por causa do seu duplo pecado. Efraim era bezerra treinada, gostava muito de trilhar, por isso colocarei o jugo sobre o seu belo pescoço. Conduzirei Efraim, Judá terá que arar, e Jacó fará sulcos no solo. Semeiem a retidão para si, colham frutos da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Mas vocês plantaram a iniquidade, plantaram a impiedade, colheram o mal e comeram o fruto do engano, visto que vocês têm confiado na sua própria força e nos seus muitos guerreiros. O fragor da batalha se levantará contra vocês, de maneira que todas as suas fortalezas serão devastadas, como Salmã devastou Bet-Arbel no dia da batalha, quando mães foram pisadas e estraçalhadas junto com seus filhos. Assim acontecerá com você, ó Betel, porque a sua impiedade é grande. Quando amanhecer aquele dia, o rei de Israel será completamente destruído. Palavras duras, essas palavras de Deus proferidas contra o povo de Israel. E nós vemos aqui até Judá também acabou levando por tabela. Nós vemos que Oséias, ele foi tido por louco, ele foi considerado um homem louco, né? Porque ele teve ali duras palavras contra o povo de Israel e o povo de Israel não estava disposto a ouvir. E por isso ele foi considerado, né, um louco. As pessoas não estavam dispostas a ouvir a palavra de Deus. E nós percebemos, meus queridos, que muitas coisas que refletem a vontade de Deus parecem loucura para os nossos dias de hoje, né? Deus tem uma vontade que é perfeita, boa e agradável, e Ele quer manifestar essa vontade dEle nas nossas vidas. E por isso Ele escolhe algumas pessoas para fazer a sua vontade, e essa vontade é plena, essa vontade é perfeita, é boa, como nós já falamos. E essa vontade, ela vai acontecer na vida da pessoa, desde que ela se disponha a
cumprir o propósito do Senhor. Se a pessoa se dispõe, é certo que a vontade de Deus cumprirá. Agora aqui nós vemos que o julgamento de Deus já foi proferido, o veredito já havia sido dado, Israel seria exterminado, Samaria seria destruída, a cidade, a capital, né? E a Assíria seria o império que dominaria sobre aquele povo. Nós podemos ver que em alguns trechos aqui da palavra do livro de Oséias, da palavra do Senhor, nós vemos que no versículo 9 do capítulo 8, por exemplo, diz que o povo já havia sido devorado, né? Então está no verbo passado, e foi para a Síria. Ou seja, pode ser que alguns trechos do livro de Oséias tenha sido escrito depois do momento ali, depois da conquista da Síria sobre o povo de Samaria. Mas isso não foi o texto inteiro que foi escrito assim, tá? Foram alguns trechos que podem ter sido escritos posteriormente, dada as informações que eram muito complexas aqui no livro de Oséias. E Oséias também denuncia a idolatria vivida ali pelo povo de Israel. O povo de Israel estava adorando um tipo de bezerro de ouro, né? Um bezerro feito de ouro, muito semelhante ao bezerro de ouro lá do pessoal que fez lá em Arão, né? O Arão que fez lá no pé do monte Sinai. Então nós percebemos aqui que o povo de Israel trouxe essa cultura, e havia naquelas épocas, né, havia alguns ídolos pagãos que tinham a forma de bezerro, e por isso não vem do nada não, tá? Na verdade, esse ídolo pagão foi aí instituído pelo povo cananeu, mas o povo de Israel que dominou aquela região estavam se preparando para exterminar todos os ídolos do povo cananeu, mas o bezerro de ouro, nós percebemos aqui que voltou com tudo, e o povo de Israel assimilou a cultura dessa adoração ao bezerro de ouro, e agora Deus estava irado com isso e estava dizendo que esse bezerro seria despedaçado, bem como todos aqueles que estavam adorando aquele bezerro. Deus promulga aí o seu julgamento: por causa dos seus pecados eu os expulsarei da minha terra, e o povo então seria exposto, seria deportado, né, da sua própria terra, seriam levados para outro lugar, e nós vemos que o povo de Israel prosperou muito debaixo da proteção e da bênção de Deus, mas eles pegaram toda essa prosperidade e usaram para fins idólatras, né? Então, toda a prosperidade, nós vemos ali no capítulo 10, essa prosperidade sobre Israel, que o povo usava para enfeitar as colunas sagradas, ou os postes ídolos, né? Aqueles ídolos que ficavam em postes, né? Então, nós percebemos aqui que o povo de Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor, e, infelizmente, eles viriam a ser destruídos, porque a impiedade era muito grande, segundo aqui o capítulo 10 do livro de Oséias. Nós vamos ver que todo esse julgamento foi rigoroso, porque o povo era hipócrita, e por mais que dizia por fora, exteriormente, da boca para fora, né, dizia: Senhor, nós te reconhecemos como nosso Deus, mas no coração era um povo muito idólatra. Não é muito diferente do que nós temos visto hoje. Muita gente diz que ama a Deus, muita gente diz que serve ao Senhor, muita gente diz que ora ao Senhor, mas na verdade tem um coração cheio de ídolos, o seu arredor está cheio de ídolos, e nós precisamos lutar contra isso, nós precisamos declarar a verdade, porque a verdade, a palavra de Deus, denuncia esse tipo de pecado, denuncia toda a idolatria, é pecado, e nós precisamos rever os nossos corações. Vamos orar? Pai Celestial, tira de nós toda idolatria, Pai.
Em nome de Jesus, ajuda-nos a enxergar, ó Deus, o Senhor como nosso Deus, como nosso Senhor. Ajuda-nos a adorar ao Senhor sem qualquer tipo de idolatria dentro dos nossos corações, sem qualquer tipo de orgulho, sem qualquer tipo de desvio, que nós possamos praticar a verdadeira adoração ao Senhor e que o Senhor nos ensine no dia de hoje para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de curtir esse vídeo aí, deixar o seu comentário se esse vídeo tem abençoado você, tá certo? Amanhã tem mais devocional. Um forte abraço, tamo junto e tchau.